Cara, antes de começar aqui, eu perguntei pro Rock aqui, mas eu também queria ouvir o que o Marcílio pensa sobre o momento do Brasil no mundo. Como é que a gente tá, se a gente tá melhor ou não, comparado com, sei lá, 2, 3 anos atrás, no cenário desse jogo geopolítico que o mundo apresenta. Como é que tá, se a gente tá numa posição mais favorável, se a gente não tá numa posição mais favorável. Você tinha me dito que ainda é uma parada muito ideológica e tal. E eu pensei, putz, mas eu acho que meio que todo mundo tá jogando o jogo ideológico agora, mas eu queria ouvir de vocês assim, um pouco mais de... Vocês que manjam, né? Eu só acho. Bom, sei lá, eu acho que o Brasil tá ideológico, ele continua ideológico. Ele era ideológico para um lado, agora ele tá para o outro. Isso. E eu acho que política externa e geopolítica, você precisa ser pragmático. Você precisa ser realista. A ideologia tinge a sua leitura da realidade. Uhum. E não existe nada mais realista do que a disputa internacional entre os países. A rivalidade, o tabuleiro, o contexto, as brigas, enfim, a competição. Você tem que ser muito realista para você, sei lá, saber transitar nas mudanças. E eu acho que o Brasil... talvez internacionalmente na imagem não esteja um pouco melhor pela figura do governo atual ser menos, ficar polemizando menos, mas continua fazendo coisas assim que são contra os interesses do Brasil, no meu entendimento, que são se aproximar de ditaduras, flertar com discursos absurdos, dizendo que Ucrânia e Rússia são culpadas iguais, esse tipo de coisa que os líderes brasileiros populistas adoram fazer, que fazem parte das suas ideologias. Então eu acho que, nesse sentido, o Brasil não melhorou. Então ele está igual. Tô entendendo. Melhorou no aspecto da imagem, talvez, e piorou em outro aspecto, que é uma coisa que... Quem que o Brasil escolhe estar perto? Eu acho que o começo, né, da administração do Bolsonaro, ele escolheu estar perto dos Estados Unidos. Claro que, em grande medida, pelos motivos errados, talvez pela proximidade com o Trump, e não porque ele entendeu, não, Estados Unidos ou a Europa são os países democráticos, livres e o mundo melhor, o mundo mais liberal. Então, eu acho que nesse sentido a gente estava indo numa direção talvez melhor e agora não. Agora a gente quer flertar com as ditaduras, com os regimes totalitários, quer se aproximar de todos eles, que é uma agenda antiga já do Lula. O Lula fez isso quando quis se aproximar de Irã, quis se aproximar de uma série de países problemáticos, e o Brasil está no olho do furacão dessas situações que não tinha a ver com a história do Brasil. Não tinha necessidade. Mas a questão ideológica levou o Brasil a estar próximo. Mesma coisa com Venezuela, com Cuba, entendeu? Então, acho que tem coisas que estão iguais, ruins iguais, tem coisas que melhoraram e tem coisas que pioraram. Assim, conversando com vocês, eu entendi mesmo, das outras vezes que vocês vieram, que a geopolítica eu tenho que estar defendendo o meu, porque tá todo mundo defendendo o seu. Se eu não estiver defendendo o meu, eu vou ter problema. Né? Isso foi uma parada que você falou pra mim com todas as letras, inclusive, da última vez. Né? Mas qual que é a tua opinião sobre isso? Eu concordo com o Rock, eu acho que a gente está bastante ideológico, inclusive. Por exemplo, alguma das posições brasileiras. Sei lá, o Haddad, por exemplo, antes da reunião do G7, ele se com a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, para pedir para, por favor, os Estados Unidos dar uma revisada na dívida da Argentina. Achar outra maneira de não pagar para a FMI, alegando o quê? Mas a Argentina é importante para o nosso comércio externo. E de fato né? Mas óbvio que tem interesses por trás também, de tentar manter um governo mais de esquerda, do Sérgio Massa. A gente se aproximou, evita, por exemplo, sancionar a Nicarágua. Recentemente, se não me engano, o Celso Amorim, ele foi até Cuba, mandou uma carta de intenções para voltar a estabelecer relações com Miguel Díaz-Canel, né, que é o presidente de Cuba. Então, a gente está indo por esse caminho,
Só que também o Bolsonaro se aproximava de governos, por exemplo, a Polônia, do Andrzej Duda, que tinha coisas complicadas dos direitos humanos. A Hungria, por exemplo, do Viktor Orbán. Então, para mim, assim, foram quase sinais trocados. Entendi, cara. Tô entendendo. Não, continua. Com o benefício que, nesse momento, eu acho que a geopolítica ela tá muito boa para países como, por exemplo, Brasil, Turquia, Índia, porque esses países eles estão quase que meio que no olho do furacão. São países que estão flertando com os BRICS, o Brasil, inclusive, né, a Índia também, mas esse conjunto de países emergentes, mas que não são rivais do G7. O Brasil não tem uma rivalidade com o G7, a Índia também não tem, a Turquia também não tem. Então, nesse momento, se a gente conseguir agradar os dois lados, para mim, do ponto de vista pragmático, seria assim sensacional. Ao mesmo tempo, por exemplo, que o Lula, recentemente, ele conseguiu fazer uma visita, se não me engano, conseguiu 500 milhões para o Fundo da Amazônia, negociou ali, telefonou para o Biden, a gente está também, sei lá, importando mais diesel da Rússia, a gente está conseguindo fazer parte de um BRICS, que vai começar uma reunião, inclusive, amanhã, que pretende ser uma nova voz dos países emergentes. Então, na minha concepção, geopoliticamente falando, é uma posição que o Brasil deveria aproveitar bastante, esquecer essas pautas ideológicas de, ficar pedindo, pelo amor de Deus, para a Argentina, para a Nicarágua, não querer sancionar Daniel Ortega, e aproveitar para estabelecer o que de melhor tiver para cada um dos dois lados. Até lembro de uma fase do Haddad, né? Porque a visita que o Brasil fez aos Estados Unidos, ela durou 2 dias e fechou-se, assim, praticamente nenhum acordo no começo do ano. Quando a comitiva brasileira foi para a China, além de vários políticos, foram também vários empresários e fechou mais de 30 acordos. Aí eu falei assim, mas Haddad, você não está achando que o Brasil está se aproximando muito da China e tal? Não, a gente vai se aproximar de quem quiser. É que os chineses fecharam parceria. Se os americanos quiserem, a gente está aberto para negócio também com os Estados Unidos. Na minha concepção, isso é o mais correto a fazer. Mas não acho que seja uma habilidade muito grande das relações exteriores brasileiras. É que eu acho que o mundo está pedindo isso. O G7 está querendo aproximar o Brasil e os países emergentes e os BRICS também. É aproveitar esse momento. Sim, e não estão querendo se aproximar à toa também, né? A gente interesse, tem né? Coisa para oferecer mesmo, né? Claro. E de fato, assim, se a gente consegue fazer negócios que valem a pena, mesmo que, assim... O problema, eu entendo que quando vocês falam aqui que o bagulho tá ideológico e só foi agora a gente tá só de sinal trocado. Se a gente continua... Por exemplo, o Bolsonaro tinha um problema de falar umas paradas da China. Que, ficava, caralho, cara, mas a China que é um dos nossos principais parceiros e tal. Aí, aí agora, recentemente aí, acho que até um pouco antes de você vir aqui, o Brasil tinha feito um acordo com os chineses lá que os americanos ficaram putos. Não foi? Por causa que não vamos usar dólar, vamos usar outra parada. E, isso é tudo muito complicado, mas meio que não importa desde que a gente esteja de fato defendendo os nossos interesses, né? Do meu interesse que, sei lá, eu preciso de grana. Quem é que vai me dar grana? Quem é que vai fazer negócio comigo e tal? Isso é legal mesmo. E, você falou... Vai falar. Não, acho que tem um ponto aí interessante no que você está falando, que se marcou, né? O nosso interesse. E qual o problema da ideologia? Ela defende o interesse da ideologia. Ela não defende o interesse da nação. Em primeiro lugar, vem quem na hierarquia ideológica? A sua ideologia. Aquela narrativa, aquela história que explica o mundo de acordo com a sua lente ideológica. Uhum. E o Brasil, ele é composto por múltiplas ideologias, múltiplos jeitos de ver o mundo. Então, se você for defender o interesse brasileiro, você vai ter que se libertar da sua ideologia. Porque, por exemplo, para o interesse brasileiro é fazer negócio com todo mundo, como o Marcílio falou, de ser pragmático, concordo com isso. Mas o Brasil tem um problema de superdependência da China hoje. Então, para o interesse nacional, não é estratégico a nossa nação depender somente tanto de um único país.